Fala pessoal, segue o vídeo do assunto coeficiente angular e linear de uma reta. O objetivo, interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. Coeficiente angular é o valor da tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. Então, lendo assim, fica um pouco complexo de entender, talvez. Então, eu coloquei um exemplo logo abaixo aqui de uma equação reduzida de uma reta, onde a gente já sabe identificar qual é o coeficiente angular. É o carinha colado no x, já que o y está isolado. É uma equação reduzida. E o menos 4 é o coeficiente linear, que eu já comentei com vocês, que na equação reduzida você visualiza o valor onde a reta corta o eixo das ordenadas. Na geometria analítica, nós aprofundamos um pouco mais a respeito dos coeficientes angulares, lineares. Haja vista que lá na primeira série, nono ano, nós já estudamos a parte de equações da reta através das funções polinomiais de primeiro grau. Bom, eu vou rapidão esboçar o gráfico dessa reta aqui para a gente fazer um estudo mais aprofundado do coeficiente angular e linear. Então, olha só. Para eu esboçar, eu preciso de dois pontos aqui. Eu vou escolher os pontos onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Então, olha só, eu vou escrever aqui, ó. Quando corta x, quando a reta corta x, o y é zero. Então, aqui, y igual a zero. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou substituir, vai ficar 0 igual a 2x menos 4. Eu vou passar esse 2x para cá, vai ficar menos 2x, que é igual a menos 4. Eu vou multiplicar toda essa equação aqui por menos 1, para trocar o menos do coeficiente de x. Então, aqui vai ficar menos 2x vezes menos 1 dá 2x, menos 4 vezes menos 1 que dá 4. Então, x igual a 4 sobre 2, x igual a 2. Portanto, pessoal, o x vale 2 e o y vale 0. Para essa situação aqui, a reta cortando o eixo x, corta no ponto de coordenadas 2 e 0. Agora, quando ela corta y, nem precisava, né? Já sabemos já, de forma que adiantada, que se eu tenho a forma reduzida, basta ver quem é o coeficiente linear. Mas vamos fazer direitinho, né? Quando corta o y, o x agora é igual a 0. Então, vai ficar assim, ó, y é igual... Aí, no lugar do x, eu vou escrever o 0, 2 vezes 0, menos 4. Então, o y é igual a 2 vezes 0 aqui, ignora, fica o menos 4, como eu falei, é o coeficiente linear. Portanto, é o ponto de coordenadas. O x é 0 e o y é menos 4. Então, vamos localizar esses pontos aqui. 0 e menos 4, o 0 está aqui na origem, né? Aí, vamos supor que aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, bem aqui, ó. Então, esse é o ponto de coordenadas 0 e menos 4. O ponto de coordenadas 2 e 0, vamos supor que aqui é 1, aqui é 2. Bom, a nossa reta, ela tem essa inclinação aqui, essa declividade aqui, ó. Perceba que em relação a x positivo, olha só, 1, 2, 3, 4, ela está crescendo. Então, a tangente, olha só a definição, a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. Então, aqui nós temos um ângulo que a reta forma, vamos chamar de reta R, com o eixo x aqui. Ó. A reta forma com o eixo x nesse sentido aqui, anti-horário, né? A tangente desse ângulo é o coeficiente angular. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, por exemplo, a tangente de θ é o coeficiente angular, que na geometria analítica é chamada de m. Então, eu fiz aqui o esboço do gráfico para vocês entenderem que a teoria é essa, que a tangente desse ângulo é o coeficiente angular, o ângulo no sentido anti-horário. Aqui nós temos alguns exemplos para a gente discutir. Olha só, obtenha o coeficiente angular das retas abaixo. Repare, pessoal, que a reta aqui ela é uma reta chamada reta horizontal. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Lá nas aulinhas de trigonometria do ano passado, nós vimos o seguinte. Se eu tenho aqui a circunferência, aqui é o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos, né? E a reta tangente, ela tangencia a circunferência aqui, ó. Essa é a reta tangente. O que acontece? Se eu pego essa reta horizontal deitada e venho aqui com ela, percebo o seguinte, que não há declividade. Se ela passa aqui no centro, ela toca na tangente, né? Ela faz a intersecção aqui sem nenhuma inclinação, né? Nem para cima, né? Se eu analisar assim, nem para baixo. O que acontece? Ela corta no 0 graus, ou seja, a tangente de 0 graus, nós vimos nas aulas de trigonometria, é 0. Se o m
é igual a tangente do ângulo que a reta forma e não a declividade, né, que a reta forma com o eixo x. Se eu sobrepor a reta R aqui, ó, com o eixo x, igual eu fiz aqui, ó, a reta R aqui, a gente percebe que corta a tangente no 0 grau. E a tangente de 0 grau é o coeficiente angular. A tangente de 0 grau é 0, portanto, o nosso m é 0. Então, para toda reta horizontal, o coeficiente angular é 0. Então, se a gente tem lá um exemplo lá, y igual a 3, a reta y igual a 3, né, se eu analisar esse gráfico aqui, né, é uma reta horizontal, ela corta o eixo das ordenadas no valor 3, e a gente percebe que não há declividade, por ser uma reta horizontal, né? A reta y igual a menos 1, y igual a 2, enfim, toda reta horizontal, o m é igual a 0. A tangente de 0 graus é 0, então o coeficiente angular é 0. Agora, olha só a reta vertical, né? Se eu tenho uma reta lá, x igual a 5, então lá no x igual a 5 eu tenho uma reta passando de forma vertical. Agora, eu percebo que o 90 graus aqui é com o eixo x. O que acontece, ou x igual a menos 1, tá? Vamos supor aqui que essa reta esteja aqui, né, formando 90 graus com eixo x aqui. Enfim, toda a reta vertical, assim, ó, esse modelo, né, paralela ao eixo y, se você pegar aqui e sobrepor, o que vai acontecer? Essa reta vertical passa aqui no centro, né, e jamais fará intersecção com a tangente, ou seja, não há declividade, ela não é inclinada. A declividade é ela ser tanto inclinada nesse formato aqui, né, assim, ó, ou assim, não há declividade. Se não há declividade, ela é uma reta vertical, não tem tangente, tá? Então, a gente viu ano passado que tanto 90 graus aqui, ou 270, ou no sentido aqui, né, sentido horário, né, da contagem desses arcos, eu tenho aqui menos 90 graus, ou 270 no sentido anti-horário. Então, nessa posição, ou nessa 90 graus aqui, ó, o que acontece? São retas verticais. Retas verticais não cortam a tangente, ou seja, não existe. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, tangente de 90 graus não existe. Não é 0 não, tem gente que pensa que é 0. Não existe, não é definido. Se tangente de 90 graus não existe, então m não possui coeficiente angular. Agora, esse caso aqui, pessoal, lembra lá que nós tínhamos os ângulos notáveis 30, 45 e 60, a tangente de 60 graus, já que m é igual à tangente do ângulo que a reta forma no sentido anti-horário, o m é a tangente de 60 graus, eu posso afirmar que o m nosso aqui, né, o nosso coeficiente angular, é a tangente de 60, que lá naquela tabelinha dos ângulos notáveis é raiz de 3. Então, o nosso coeficiente angular aqui é raiz de 3, ok? Agora, essa situação, repare que eu tenho aqui, ó, esse ponto de coordenadas 3 e 1, e aqui esse ponto aqui de coordenadas 6 e 7. Bom, se eu prolongar esse pontilhado, eu vou perceber que eu tenho aqui, ó, esse pontilhado com esse aqui, 90 graus, já que eu prolonguei aqui, né, e esse prolongamento é paralelo ao eixo x. Então, esse cateto aqui do triângulo que eu formei é paralelo ao eixo x. Agora, esse outro cateto é paralelo ao eixo y. Do 1 para o 7, eu tenho, né, basta pegar o maior menos o menor, eu tenho 6 unidades. E do 3 para o 6, eu tenho 3 unidades. Pessoal, se eu tenho duas retas paralelas e uma transversal cortando, esse ângulo que está aqui, ó, esse carinha é correspondente a esse, ou seja, tem a mesma medida, tá bom? São ângulos congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, é a mesma coisa que esse ângulo aqui, ó, que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário que eu falei. Então, basta eu lembrar lá das razões trigonométricas, tá bom? Se eu tenho esses dois pontos, ó, o só, cá, toa, né? Nós usávamos essa dica aqui, ó. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu calcular a tangente desse ângulo com esse, né, desse triângulo aqui que eu desenhei, a tangente desse ângulo é o coeficiente angular, já que eu percebi que esse ângulo é a mesma coisa que esse aqui, ó, que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, tangente, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, vai ficar tangente de θ é igual ao cateto que se opõe, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui, do 3 ao 6, né, a gente viu que vale 3. Então, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de θ é igual a quanto? 6 dividido por 3, 2. Portanto, o nosso coeficiente angular vale 2, já que é a tangente desse ângulo. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né?
Então eu tenho duas retas paralelas, uma transversal, esse ângulo corresponde a esse, foi o que a gente viu aqui, ó, enxergou aqui. Fiz o desenho do triângulo retângulo, esse ângulo é a mesma coisa que esse, da reta com o eixo x no sentido anti-horário. Aqui nós temos um exemplo, considerando a equação geral da reta, calcule o coeficiente angular e linear da reta S. Pessoal, olha só, você pode, nesse caso aqui, escrever a equação reduzida, né? Isola o y, vai ficar 2y igual, o 3x passa para cá, menos 3x, o menos 13 passa para cá, mais 13. Então, o y é igual a menos 3x sobre o 2 cai dividindo e 13 sobre 2. Portanto, pessoal, o coeficiente angular, aqui na geometria analítica, como eu falei, a gente chama de m, né? Lá nas funções polinomiais de primeiro grau é o a, né? O carinha colado no x é o a e o coeficiente linear é o b. Aqui no nosso caso o m, que é o coeficiente angular, é o carinha colado no x, já que eu escrevi a reduzida, é menos 3 sobre 2. E o coeficiente linear, que eu vou chamar aqui de n, né, na geometria analítica, é o 13 sobre 2. Né? Metade de 13 é 6,5. Significa que essa reta corta o eixo y lá no 6,5. Ok? Aqui é x, aqui é y. Vamos supor que aqui seja 6,5. Tá bom? Aqui ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 aqui. Eu poderia até fazer um esboço aqui da seguinte forma, né? Dizer que essa reta faz esse movimento. Por que eu sei que faz esse movimento? Porque o coeficiente angular aqui é negativo. Então, em relação a x positivo, ó, 1, 2, 3, essa reta faz o que? Ela desce, já que o coeficiente angular é negativo. Voltando aqui na tela anterior para explicar um pouco mais, eu percebo que essa reta aqui, ó, ela sobe em relação a x positivo, né? 1, 2, 3 aqui, né? Mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Aqui também ela está subindo. O coeficiente angular vai ser um valor o quê? Positivo. Se ela faz esse movimento, o coeficiente angular é um valor negativo. Mas essa aí para vocês ficarem atentos. Então aqui, como é negativo, eu posso fazer um desenho nesse formato e falar que essa reta S tem mais ou menos, né, esse desenho aqui, né? Sem importar onde corta o eixo x, aí eu teria que jogar 0 para o y e achar quem é o x. A gente não vai fazer isso, é só para vocês entenderem que quando aqui for negativo, a reta ela é decrescente, tá bom? E ela passa lá no 6,5, já que o linear é 13 sobre 2, que é 6,5, metade de 13. E agora nós temos o coeficiente angular a partir de 2 pontos. Então, se eu tenho 2 pontos aqui, aqui é o x do A, aqui é o y do A, aqui é o x do B e aqui é o y de B. Você pode escrever a equação da reta, achar a equação reduzida, né? Fazer isso aqui. Aí quem está lá multiplicando o x é o coeficiente angular e o carinha sobrando é o linear. Ou você pode, pessoal, fazer o seguinte, olha só. O m é igual a variação de y dividido pelo ΔX, que é a variação de x. Ou simplesmente dizer o seguinte, que m é igual a y de B menos o y de A dividido pelo x de B menos o x do A. Cuidado com isso aqui. Se você colocar y de A menos y de B, tudo bem. Só que aqui embaixo você vai escrever x de A menos x de B também. Então, como eu coloquei y de B menos y de A, aqui embaixo é x de B menos x de A. Então, m é igual a y de B, que é 3, menos o y do A, que é 1, dividido pelo x do B, que é 7, menos o x do A, que é 3. Então, vai ficar m igual 3 menos 1, que é 2, 7 menos 3, que é 4. Ok? Então, se você fizer, por exemplo, achar a equação dessa reta, os dois pontos, né, pelo menos, né, pode ser os dois pontos, o que corta o eixo x, né, aí é 0 no y, o que corta y é 0 no x, e achar o esboço, fazer o desenho dessa reta que passa por esses dois pontos, você vai perceber a declividade dela nesse sentido, né? Ou seja, eu estou usando o exemplo aqui anterior, mostrando que em relação a x positivo, 1, 2, ela faz o que? Ela sobe, tá bom? Bom, então, ok, né? Então, para quando você precisar achar o coeficiente angular da reta, você pode usar essa formulinha. Para o coeficiente linear, né, você teria que achar a equação reduzida para ver quem é o carinha sobrando. Na próxima tela aqui nós temos as atividades, atividade 1, 2, 3 e 4 para vocês resolverem. Valeu? Então, até a próxima.